Vídeo de correção da atividade de história, 12ª semana. Primeiro aqui tem um complete, né, que é igual ao texto. No começo da colonização brasileira, os portugueses buscaram encontrar várias maneiras de estabelecer lucro. B. Os escravos eram trazidos da África. Lembrando que a África precisa ter acento agudo e letra maiúscula, tá? Porque é o nome de um país. C. Os negros foram trazidos para trabalhar nas lavouras. 2. Dentre os povos escravizados estavam os negros e os índios. Na segunda página tem um texto sobre imigrantes no Brasil. A primeira pergunta na letra A é: de acordo com o texto, os africanos podem ser considerados imigrantes? Por quê? Bom, aqui no texto diz que a imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontece de forma espontânea. O que seria espontânea? As pessoas vinham por vontade própria, né? Vinham porque queriam. No caso dos africanos, não. Olha aqui em cima, ó. Eles foram trazidos de maneira forçada. Foram obrigados a vir. Então, eles não são considerados imigrantes, porque vieram forçados, obrigados, não tiveram escolha, tá? Então, eles não são considerados imigrantes de acordo com o texto. Quarta questão, letra A. De acordo com o gráfico, qual grupo de imigrantes que mais veio para o Brasil? Italianos, que é essa coluna grande aqui. Qual grupo menor número? Russos, menorzinho aqui. Quais grupos de imigrantes destacados no gráfico? Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses e russos. Entre outros, tá, gente? Vieram imigrantes de outros países também, como eu já falei em outra atividade. Poloneses, austríacos. Geografia. Vem falando das comunidades indígenas através do tempo. Aqui fala sobre o que é um sítio arqueológico. Bem diferente essa matéria, né? Que a gente está acostumado. Isso é ótimo, né? Bom, o que são sítios arqueológicos? Retirado do texto é o que restou das coisas que as pessoas fabricaram e usaram ao longo de sua vida em um determinado lugar. Panelas de cerâmica, restos de machado e outras ferramentas feitas de pedra, sinais de que fizeram roças e plantaram alimentos e etc. 2. Observe o mapa acima, que está lá no outro lado na primeira página. Cada bolinha representa um sítio arqueológico antigo existente no Brasil. Conte e escreva a quantidade de sítios distribuídos no mapa. Contei 10 bolinhas. Número 2. De acordo com o texto, manejar é cuidar de um recurso natural, uma planta, por exemplo, de forma que ele não acabe e possa ser usado sempre, tá? Como as nossas fontes, né? Água, né? Eu lembrei na hora de água, né? Que a gente tem que usar sabendo que tem que ter cuidado para que a gente tenha sempre. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o manejo florestal, que é uma das diversas técnicas de preservação do meio ambiente por meio da colheita de árvores mais velhas, deixando as mudas mais novas protegidas para a colheita futura.
Essa técnica foi desenvolvida para administrar de forma organizada a extração de madeira e reduzir o impacto ambiental, assegurando a capacidade da floresta de se regenerar naturalmente e a manter sua biodiversidade. Tá? Só para completar a resposta da pergunta anterior, que fala sobre o manejo, mas você pode colocar só a parte que eu li primeiro. Cuidar de um recurso natural para que ele possa ser usado sempre. Pode colocar resumido. Com base na questão 2, por que é importante a utilização do manejo? Resposta: manejo é o oposto ao desmatamento, pois não há remoção total da floresta, e mesmo após o uso, o local manterá sua estrutura florestal. Ou seja, preserva, né? É muito importante o manejo. Questão 4. Em relação à agricultura, pode afirmar que, quando os portugueses ocuparam as terras brasileiras, os índios não conheciam agricultura? Falso, já conheciam sim. Foram os europeus que ensinaram aos índios as técnicas básicas de plantio? Falso, os índios já sabiam, já viviam, já se alimentavam de vegetais, né, de plantas, de tubérculos como batata, aipim. Muito antes de os portugueses ocuparem as terras do Brasil, os indígenas já praticavam agricultura. Verdade. Entre os indígenas não existia posse da terra. Eles usavam a terra para plantar e dividiam a colheita entre eles. Fato que tem um não aqui, ó. Esse fato não surpreendeu os europeus. Esse não tornou a afirmativa falsa, tá? Porque foi o fato que surpreendeu os europeus. Exatamente isso, que os indígenas não tinham posse da terra, eles usavam a terra para plantar e dividiam entre eles o que colhiam. Tá? Isso foi uma grande surpresa para os europeus, porque eles estavam acostumados com posse de terra, de ser dono, de ter, né, as coisas. Ciências traz o assunto de misturas homogêneas e heterogêneas. Vai explicar aqui o que são misturas homogêneas. As misturas onde não conseguimos identificar os materiais que a compõem, como água com açúcar, água com sal, são chamadas misturas homogêneas. Se você misturar açúcar e água, mexer bem até ela dissolver, você não consegue saber o que é açúcar e o que é água, nem separar mais de um modo fácil. Então, é uma mistura homogênea. Se você misturar arroz com feijão, você já consegue separar. Se for cru, né, caroço de feijão e arroz, você consegue separar, porque é uma mistura heterogênea. Então, a primeira questão quer saber o seguinte: pense um pouquinho. Água com gelo é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea, né? Por quê? Porque apesar das duas substâncias serem as mesmas, né? O gelo é água em estado sólido e o outro componente é água em estado líquido. Elas estão em formas diferentes, então é uma mistura heterogênea. Você pode ver a diferença dos dois componentes, tá? O que pode se dizer é que é um sistema homogêneo, porque tem as mesmas substâncias, tá bom? Mas a mistura é heterogênea. Agora vem falando sobre como separar as misturas sólidas. Fazer a relação aqui, né? Como que você vai separar? Separação magnética, utilizando ímãs. Seria qual? Pregos e limalha, que é o pó de ferro na areia. Com o uso de ímã, consegue fazer a separação, né?
Catação, qual seria? O arroz e feijão crus, que eu acabei de falar. Dá pra catar, né? Vai catando grão por grão que você consegue separar. 3. Peneiração. O mais indicado seria o quê? Açúcar e o cravo da Índia, né? Vai peneirando, o açúcar vai cair e o cravo da Índia, que é maior, vai ficando na peneira. 4. Filtração. Pó de café e água. Você já deve ter visto aí alguém na sua casa fazendo café, né? Coloca o pó e joga a água, aí a água fica saborizada de café. Por se tratar de mistura homogênea, não teria como separar. Seria qual item? Açúcar e sal. É uma mistura homogênea. Se for açúcar refinado com sal, fica muito difícil, né? Ou açúcar cristal e o sal grosso também vai ficar bem difícil. Agora pense como o sal foi parar na água do mar, gente. Vou ser honesto com vocês, eu nunca tinha pensado nisso. Achei muito interessante descobrir de onde vem o sal da água. Vocês leram? Se não leram, leiam que vale a pena. Muito legal essa pesquisa. Mas por que a água do mar é salgada, gente? De onde vem o sal? Muito legal isso aqui. 3. Complete os espaços com as opções do quadro abaixo. Letra A. Para separarmos a água do sal, precisamos deixar a água evaporar. É a primeira palavra. O nome desse processo é evaporação. B. A água do próprio mar desgasta as rochas litorâneas. Elas vão se fragmentando e se dividindo em pequenas partículas, incluindo os sais minerais, o que explica a existência do sal na água dos mares e oceanos. Os maiores responsáveis pela salinidade da água do mar são os rios. O sal de cozinha, também conhecido também como cloreto de sódio, é o que se encontra em maior quantidade. Aí você pode chegar na sua casa e falar assim para sua mãe, para sua tia, avó, pai, alguém, para você fazer uma pegadinha. Aí você fala assim, me dá um pouquinho de cloreto de sódio, só para saber se eles sabem o que é, que esse que é o nome do sal. Faz a pegadinha e depois me conta. Letra E. Não tente beber a água do mar, pois, além de sal, ela possui um grande número de outras substâncias que podem fazer mal à saúde. E essa foi a de ciências da semana 12. Semana que vem, livros didáticos, hein?